Olá, eu sou Sávio da Silva Valente, sou aluno da UENG-UBA, curso Licenciatura em Ciências Biológicas. Boa noite, boa tarde, bom dia. Quem fala aqui é o Alessandro, Bruno de Souza, também curso Licenciatura em Ciências Biológicas na UENG-UBA, e estamos aqui com meus companheiros para trocarmos uma ideia. Um ótimo dia ou noite a todos. Eu sou Luiz Eduardo de Souza Leandro. Eu sou estudante da UENG Unidade UBA em Licenciatura Biológicas. Hoje iremos falar um pouco sobre as teorias da evolução. A evolução é um dos pilares centrais da biologia e explica como as espécies de organismos vivos se modificam ao longo do tempo. Com base em diversas evidências científicas, ela afirma que todos os seres vivos compartilham um ancestral comum e que, através de modificações graduais, surgiram as diferentes formas de vida que vemos hoje. A teoria tem algumas abordagens e, através desse bate-papo hoje, vamos trazer essas abordagens. Tudo tem o início com o criacionismo, aonde busca uma força maior, aonde tem um criador que criou tudo. Mas a principal proposta que começa a romper com o criacionismo é de Jean-Baptiste Lamarck, conhecido popularmente como Lamarck, que propôs o conceito de evolução em sua teoria lamarquista, que sugere que os organismos podiam adquirir características durante suas vidas, com o alongamento do pescoço da girafa, e as mudanças seriam herdadas pelas gerações seguintes. Embora essa teoria tenha sido refutada pela genética moderna, foi importante para o desenvolvimento, pois é através dele que começa a pensar no que é evolução. Logo após, vem Charles Darwin, com a teoria moderna e amplamente atribuída a Darwin, que após uma viagem ao redor do mundo, principalmente nas Ilhas Galápagos, observou variações em espécies de animais e plantas e formulou o princípio da seleção natural. Em 1859, Darwin publicou A Origem das Espécies, no qual explicou como a seleção natural poderia levar à adaptação das espécies ao ambiente e à formação de novas espécies. Os princípios fundamentais da teoria da evolução tem como principal a seleção natural. A seleção natural é o processo pelo qual organismos com características que lhes conferem uma vantagem em um determinado ambiente têm mais chance de sobreviver e se reproduzir, passando essas características para as próximas gerações. Esse processo pode levar à adaptação das espécies, promovendo mudanças graduais na população ao longo de muitas gerações. Logo após também será discutido a variação genética. Para que a seleção natural ocorra, é necessário que haja variações entre os indivíduos de uma população. Essas variações são resultado de mutações gênicas aleatórias, recombinações genéticas durante a reprodução sexual e migração de indivíduos entre populações. Temos também a adaptação ao ambiente. Com o tempo, a seleção natural pode resultar em adaptações específicas, que tornam o organismo mais bem ajustado ao seu ambiente. Essa adaptação pode incluir características físicas como camuflagem ou tamanho do corpo, ou comportamentais. Temos a especiação. A especiação ocorre quando uma população de uma espécie se divide em duas ou mais populações separadas, que ao longo do tempo se tornam suficientemente diferentes a ponto de não se reproduzirem mais entre si, formando novas espécies. A especiação pode ocorrer de várias formas, incluindo a especiação alopátrica, que é quando populações ficam isoladas geograficamente, e a divergência ocorre com isolamento geográfico. Como o nosso amigo Sábio acabou de falar, a teoria da seleção natural até hoje ela vem se mostrando como uma das mais eficientes para explicar o mundo. Mas como as coisas sempre vai atualizando, então a teoria da seleção
natural de Darwin é o tipo de base de tudo, quando a gente fala em evolução, né? Mas ao longo do tempo surgiram umas outras ideias e ajustes que ajudaram a entender melhor como a evolução funciona. Alguma delas é a teoria sintética da evolução, que nos anos de 1930 a galera juntou as ideias de Darwin com a genética do Mendel e criou essa teoria. Basicamente, ela vai explicar como que a seleção natural e a genética, coisas como mutação, recombinação e até mesmo deriva genética, trabalham juntas para moldar as populações ao longo do tempo. Ela também fala sobre como as características são herdadas e como a variação genética acontece. Basicamente seria isso. O mutacionismo e o neodarwinismo também explicam bastante coisas sobre a seleção natural. Como o mutacionismo foca nas mutações como a principal fonte de variação, enquanto o neodarwinismo combina isso com a seleção natural. Essa visão acabou se tornando a mais aceita hoje em dia para explicar a evolução, sendo ela uma evolução neutralista, um modelo criado por Muthu Kimura. Esse cara Kimura e outros cientistas, eles falaram que as mutações são neutras, ou seja, não ajudam nem atrapalham a sobrevivência ou a reprodução. Eles propuseram que em muitos casos a evolução pode acontecer por acaso, tipo a deriva genética, mas não só pela seleção natural. Hoje em dia também temos com base também a evolução cultural. A gente fala muito sobre evolução biológica, mas também tem a evolução cultural, principalmente nos humanos, coisas como conhecimento, comportamento e tecnologias que podem de um jeito parecido com características biológicas, influenciando como as populações se adaptam e sobrevivem a diversidades do habitat ou do tempo contemporâneo, como as coisas são. E uma das maiores evidências que a gente pode ter de evolução agora, para provar que a evolução é real, tem um monte de evidências, né? A ciência principalmente usa hoje em dia fósseis, que a paleontologia tem um acervo gigante de fósseis e são descobertos todo dia novos fósseis para poder de espécies novas ou mesmo de espécies já conhecidas, mas com alguma característica, mutações diferentes, mostrando como a vida mudou ao longo dos anos. Tem fósseis de transição, tipo o esse aqui eu vou ter que ler, aqui é Archaeopteryx, que é meio dinossauro, meio ave, assim, então ele é uma mistura dos dois. Isso é uma prova bem clara que uma espécie pode virar outra. E também temos a genética. O estudo do DNA mostra que sim, todas as espécies têm um código genético parecido, o que sugere que a gente veio de um ancestral comum. As semelhanças e diferenças do DNA entre algumas espécies confirmam essa ideia de que a vida evoluiu com o tempo. Também temos delas a anatomia comparada. Quando a gente compara o corpo de diferentes espécies, dá para ver que tem umas com estruturas bem parecidas, o que dá para a gente entender que elas vieram de um ancestral comum, entendeu? Temos o braço humano e a nadadeira do golfinho, por exemplo, que tem estruturas muito parecidas, como os carpos, metacarpos e falanges. E a asa do morcego tem ossos como padrão parecido, sacou? Hoje em dia também temos a embriologia, que é o desenvolvimento de embriões de diferentes espécies, também com semelhanças,
que mostram que a vida veio de um ancestral antigo. E também temos, por último aqui, que eu me lembro, a distribuição geográfica. A forma como as espécies estão espalhadas pelo mundo e como elas se adaptam de diferentes ambientes. Também é uma prova de que a evolução é influenciada por fatores geográficos. E é isso, galera, que eu dou para me entender aqui sobre a minha parte do tema aqui na conversa com o pessoal. Essas teorias e evidências ajudam a gente a entender como a vida na Terra foi se transformando ao longo de milhões de anos. Então, Luiz, complementando aqui, há implicações e impactos da teoria da evolução, entende? Tem várias implicações, tanto científicas quanto sociais, né? Entendimento de biodiversidade, ele nos ajuda a compreender grande diversidade de formas de vida, como elas estão interconectadas. Muito maneiro, né, cara? Você vendo essas coisas assim, né? Então vem a medicina, a evolução fundamental para entender como as doenças são causadas por bactérias e vírus, evolui como eu posso dizer, resiste aos tratamentos, né? A evolução também explica como o corpo humano se adaptou em diferentes ambientes ao longo da história, cara. É muito massa, entendeu? Porque ela vai evoluindo, ela mata algumas e seleciona algumas que são mais resistentes, e as mais resistentes vai gerando outras mais resistentes. Com certeza. Né? Então, aí envolve a ética, a filosofia, né? E a teoria da evolução também levanta as questões sobre a origem da vida, o papel dos seres humanos no planeta afetado em áreas ética e religião e a filosofia, tudo estão envolvido, cara. Olha só que extraordinário, está envolvido essas coisas. Hoje em dia está um pouquinho mais tranquilo, mas na época de Darwin, não sei se você sabe, ele religioso, então a religião com certeza travou bastante ele na época. Então, é isso aí. A conclusão que eu tenho, pelo que eu pesquisei, a teoria e a evolução é formulada inicialmente por Darwin e enriquecida com avanços da genética, né? A biologia molecular continua sendo uma das teorias mais robustas e comprovadas na ciência moderna. Se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer. O nosso grande professor, Dr. Felipe, né? Sim, ele já nos explicou bastante sobre isso também, cara. Em biomol. Ele é um doutor na área, né? Então, ela explica também que não apenas como as espécies surgem e se adaptam, mas também com a vida no planeta. Interconectada, então umas palavras que é meio complicado da gente guardar na cabeça aqui, mas vai colocando lá. Por um longo processo de transformação, mostrando a importância de fatores como seleção natural, a variação genética. Você está compreendendo o que eu estou querendo te dizer? Adaptação. A cada nova descoberta, um entendimento sobre a evolução continua a ser refinado, mas a teoria permanece, cara. O central é a biologia, ajudando a explicar a diversidade e a complexidade da vida na Terra. Cara, muito massa. E cara. A deriva genética, né, Alessandro, tem um papel muito importante com isso tudo, né, que acontece completamente um acaso. Então, é muito interessante isso, cara. Então, nós estamos nos despedindo aqui. Espero que tenha sido muito produtivo. E eu agradeço. A gente fica por aqui, galera. Então, um forte abraço aí. E estamos aí. Falou, Sábio. É nóis aí. Valeu, gente.